Amados, graça e paz, bom dia, amém? Graça e paz aos irmãos em casa, bom dia. Irmãos, vamos fazer um exercício? Fique de pé no seu lugar. Queria que você ficasse de pé, permaneça um minutinho. E eu queria que agora você cumprimentasse essa pessoa que está ao seu lado, da esquerda, da direita, de trás, da frente. Às vezes o culto está ocorrendo e a gente não teve tempo de cumprimentar todos. Então, cumprimente seu irmão. Graça e paz, amados que estão em casa. Espero que todos estejam bem. Somos povo de Deus, abençoados em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, e nós vamos meditar aqui nessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11, amém? Olhe para o lado, se alguém estiver sem a palavra de Deus, compartilha com o irmão, com a irmã, você que está em casa agora. Vamos ter um momento agora de ouvir Deus falar conosco através da sua maravilhosa palavra. Quem achou, diga amém. Quem não achou, você vai em Salmos, aí você vai voltando devagar, que aí você vai achar Neemias, tá ok? Fica tranquilo, o pastor vai esperar. Glória a Deus, Deus seja louvado pelos irmãos que ministraram, pelos irmãos que estão trabalhando, os diáconos, o irmão da mesa, as professoras que estão lá abençoando as nossas crianças. Eu gosto do barulho de folha da Bíblia, é um som gostoso, né? Aleluia. Pode ficar tranquilo, não precisa apavorar não, pastor tem paciência, a alegria do pastor é ver a igreja abrindo Bíblia, coisa boa, amém? Fica tranquilo, tá? Ontem eu peguei um casal aqui para treiná-los não, né? Fui dar um curso de noivo de manhã, e o pastor teve o cuidado de esquecer o óculos em casa, e quando eu estava começando a querer ler, pastor Ronaldo, eu fazia força, e não parecia nada, eu peguei e fiz, Jesus, tem misericórdia, aí eu falei, irmão, você vai ter que ler a Bíblia para mim. Aí ele falou, pode deixar, pastor, eu vou ler. E foi uma estratégia não, viu, irmão? Eu esqueci mesmo, mas foi um momento bom, que ele pôde ler bastante a palavra de Deus, passeamos na palavra de Deus, e foi um momento muito proveitoso, né? Mas não vou esquecer o óculos mais não, porque a gente não está conseguindo fazer um vale mais embaixo, porque às vezes o irmão tem um nível, né? O outro tem outro de grau, então não tem jeito, mas é bênção de Deus. Querido, me acompanhe na sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, versículo 1 ao versículo de número 11, no livro de Neemias, capítulo de número 1, diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo de número 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então
ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu. De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda não são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam sucedidos hoje, bem-sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te louvamos pelo privilégio de começarmos essa semana neste culto. Levantamos porque o Senhor permitiu. E um dia o Senhor nos tirou da sepultura espiritual para viver uma vida para a glória do teu nome. E só olhando para Cristo podemos fazer isso. Só seguindo os seus mandamentos. Nós oramos para que Espírito Santo, essa manhã, o Senhor possa trazer compreensão através dessa ministração. E que possamos entender que tempos difíceis virão, tempos ao qual também o Senhor irá trabalhar conosco, tempo ao qual o Senhor nos fará realmente sermos transformados a cada dia à imagem e semelhança de Jesus Cristo. O Senhor não nos permitirá que vivamos segundo a nossa natureza pecaminosa. E nós oramos, Pai, para que nós tenhamos sensibilidade, discernimento, para tudo que o Senhor está fazendo, cooperar para o nosso bem, tanto coisas boas como coisas ruins. Nós te pedimos, Pai, que em tudo venhamos dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, fala conosco, é a oração que fazemos essa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, se assente com a Bíblia aberta, amém? Deixa ela aberta, né, nesse livro. E nós vamos aqui, por esse tempo, falar um pouquinho dessa palavra. Ontem eu tive 2 tempos maravilhosos, no decorrer do dia. E foram tempos maravilhosos porque, olhando para a palavra de Deus, irmãos, o cristão é feliz por tê-la. É muito maravilhoso quem pode realmente ter a palavra de Deus e compreendê-la. Não só tê-la, mas compreendê-la. E nós a compreendemos porque um dia Jesus Cristo nos salvou. E tendo nos salvado, nos deu o Espírito Santo. E quando eu falo que eu passei 2 tempos, eu vou compartilhar com os irmãos, porque me edificou muito, e eu vi a preciosidade da palavra de Deus na vida do cristão. Em qualquer lugar que ela chega, que ela é aceita, ela faz toda a diferença. Nós vamos trabalhar em cima dessa temática hoje, reconstruindo com Deus, porque sem Deus nós não temos como reconstruir. E a vida é assim, hora e vez nós temos que estar reconstruindo, sim ou não? Hora e vez, irmãos. Nessa caminhada nós vamos falhar, nós vamos errar, nessa caminhada vamos passar por diversos revés, como estamos passando, mas em alguns momentos nós vamos estar tendo que reconstruir, e somente com Ele, e Ele tem dado graça para isso. Pela manhã, como eu tinha compartilhado com os irmãos, eu estava ministrando um curso de noiva aqui na igreja, e eu fiquei muito maravilhado com o casal, porque trabalhamos alguns temas, todos direcionados pela palavra de Deus, e uma coisa que eu ouvi da noiva, ela falou uma palavra que me deixou impactado. Ela virou e falou assim: pastor, eu estou muito feliz, estamos terminando esse momento, eu estou muito feliz, porque eu pedi a Deus, que se o meu noivo não fosse Deus, que era para tirar ele da minha vida. Que oração poderosa, né? Quase ninguém que está noivo, está namorando, quer fazer não, porque está querendo ficar agarrado ali naquela bênção, né? Mas tem que se fazer essa oração. Sempre que quisermos alguma coisa, nós temos que pedir: seja feita a tua vontade. E ela falou assim: olha, pastor, hoje é uma confirmação, porque o noivo é que foi ler a Bíblia. Ela estava com uma cirurgia na boca, então ela não podia ler. Então, basicamente, ele leu toda a Bíblia, ele leu alguns comentários, e nós trabalhamos em cima disso. E ela falou o seguinte: pastor, eu estou muito feliz, porque hoje é mais uma confirmação de Deus. Tudo que nós trabalhamos até agora, dentro da palavra de Deus, e nós estamos vendo que nós estamos sendo aprovados por Deus, eu fico feliz, porque é mais uma confirmação, que este homem é um enviado de Deus para o meu casamento. É um direcionado de Deus para a minha vida. Então, sabe por que eu fiquei feliz? Eu fiquei feliz como pai, irmãos, e como pastor.
Porque é uma preocupação muito grande, os jovens estão dando um passo para o casamento e preocupados se estão agradando a Deus. Se estão agradando a Deus. Porque a gente sabe, quando nós terminamos, eu fiquei aqui depois fechando o tempo, jubiloso com o Senhor, porque eu vou fazer esse casamento dia 17. E eu vou fazer um casamento alegre, feliz, vou usar a Bíblia e vou saber que eles estão bem instruídos e estão preocupados em ter um casamento para a glória de Deus. Então eu fiquei feliz como pai e como pastor. É uma menina que eu amo muito, um rapaz, passei a conhecê-lo, mas fiquei muito feliz que eles têm tudo para ter uma vida não ausente de problema, mas promissora, uma vida abençoada, porque vão se refugiar na palavra do Senhor. Agora, na parte da tarde, ontem foi um dia bem cheio, né? E eu até quero abrir um parênteses aqui. Minha esposa ontem foi tirar uns pontos, né? Ela está ausente por causa disso, ela está em recuperação, teve que tirar uma safena da perna, então ela está em recuperação. Então, ela não pode ficar sentada muito tempo, então tem que recuperar. Então, ela está em casa, que Deus dê ela, né, continue dando ela uma boa recuperação. Fomos de manhã no médico, voltamos, aí na parte da tarde, tivemos uma reunião de família, né, a família dela, e eu quero que você preste muita atenção nisso, tá? Estamos vivendo um tempo muito complicado hoje em relação a pais e filhos, filhos e pais. Quando o pai chega numa determinada idade, os pais chegam numa determinada idade, e dependem dos filhos para cuidar deles. Olha, irmãos, para minha tristeza, eu tenho visto muitos filhos que têm se rebelado contra esse mandamento do Senhor, que é obedecer aos pais e honrar os pais. É triste quando você vê numa família que os pais envelheceram e os filhos não querem cuidar. Não é o caso do que eu vou falar aqui agora, me entendam, tá? Mas eu tenho presenciado isso. Famílias que têm que ir para a justiça para que os restantes dos irmãos se coloquem na brecha, se alistem para cuidar do pai. Irmãos, eu perdi meus pais muito novo. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu quero que vocês que têm pai e mãe, ou se só tem mãe, ou se só tem pai, honre seus pais, porque é um só. Depois que eles forem, acabou. Então, honre. Se vocês não têm pais perfeitos, mas vocês têm pais que estão com vocês porque deve é. Então, ame seus pais, honre seus pais. É um mandamento com promessa. Quer agradar a Deus, filho? Obedeça seu pai e honre seu pai. Isso é mandamento com promessa. Não adianta nós queremos fazer tudo na vida e se nós estivermos desonrando os pais, porque isso desagrada a Deus. Como eu vou agradar a Deus desonrando meus pais? Se eu desonro os pais que eu vejo, como é que eu vou honrar a Deus que eu não vejo? Não, essa conta não fecha. Quando chegou de tarde, fomos para a casa da minha sogra, né? Teve uma reunião de café, e façam essas reuniões, viu, que é muito boa por sinal, família se reunir para tomar um café junto. Isso aí traz saúde para o relacionamento familiar. Mas essa reunião tinha um ponto também muito importante. Ali seria tomada uma decisão para que quem seria o tutor, quem iria cuidar ali da minha sogra, porque minha sogra está perdendo a visão, ela não está enxergando quase nada mais, está com 78 anos, e agora ela precisa do cuidado dos filhos. E ali nós tomamos o café, e boa parte da família da minha esposa é católica, praticante, e eu fico maravilhado, irmãos, porque quando as pessoas veem que você usa bem a Bíblia, eles vão te dar oportunidade. E aí eu estou vendo minha concunhada, ela entrando dentro da casa dela, voltou com a palavra de Deus na mão. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas ela já chegou e já me entregou a palavra de Deus, falou, dá uma palavra para nós. E eu orei a Deus naquele momento. Eu fiz igual Neemias quando foi chegar diante do rei, pedindo a Deus que intervisse naquele momento que ele ia chegar diante do rei, para que o rei pudesse aprová-lo, para que ele fosse em Jerusalém restaurar os muros. Eu estou falando isso aqui, você vai entender por quê. Quando ela me deu a palavra, eu pedi a Deus, Deus me dá uma palavra. Eles vão ter uma reunião muito importante agora, muito séria, que querendo ou não, ninguém quer responsabilidade, irmãos. Aliás, entre aspas, tá? Muita gente não quer responsabilidade de cuidar do idoso, porque dá trabalho. Cuidar de idoso não é fácil, não, mas o filho que pode cuidar de um pai na velhice é um privilégio dado por Deus. É um privilégio, irmãos. E Deus me levou lá em Efésios 6. E aí eu li essa palavra, os filhos que honram pai e mãe, é mandamento do Senhor. É primeiro mandamento com promessa. O filho que honra pai e mãe vai viver muito, e tudo que ele faz, a Bíblia diz que ele vai ser bem sucedido. E ali eu caminhei nessa palavra antes da reunião. E foi como o quê? Um extintor.
Porque a família às vezes chega com o coração aflorado, e um querendo segurar a sua justificativa, né? Um já vai armado para falar assim, eu trabalho demais, eu tenho muita responsabilidade, eu não tenho tempo. Então, quase todos vão afiado para apresentar uma justificativa que não se justifica. Mas a palavra é tão maravilhosa, porque quando ela vem, ela nos desarma, porque é Deus falando. E aí, quando aquela palavra foi lida, eles começaram a conversa em cima, porque o que a gente faz? A gente que é cunhado, né? Os agregados tem que sair vazado, né? Os agregados não podem ficar, não. E eu também não sou bobo, né? Eu falei, nessa eu não posso ficar aqui, senão eu vou querer dar bitaco aqui, eu não posso. Queria muito, porque hoje eu não tenho mãe, mas tenho uma sogra que eu considero como fosse minha mãe, uma benção a minha sogra. Esse negócio de pessoas fazer piada com sogra, essas pessoas não estão com nada no balaio. Sogra é bênção de Deus, viu, irmãos? E eu saí, mas eu estava embaixo, e eu estava ouvindo eles começando a conversar, e quando começava a aflorar, olha o que a palavra que foi lida falou. Então usaram a palavra como escudo, usaram a palavra para poder trazer luz, para repreender toda a motivação errada do coração, porque às vezes na família grande acontece isso, um não vai querer se esquivar da responsabilidade, mas eu louvo a Deus. Por que eu falei desses dois momentos? Porque nesses dois momentos, a palavra foi primazia. A palavra liderou esses dois tempos, e a palavra, de fato, é maravilhosa, porque ela traz luz aonde tem escuridão, irmãos. É lâmpada para que nós tenhamos direção. E eu saí desses dois tempos glorificando a Deus. E eu quero te dizer com isso, sabe o quê? Antes de fechar esse parênteses, não deixe a palavra fora da sua vida. Não deixe. Se você quiser ter uma vida ao qual vai agradar a Deus, e você ter uma vida abençoada, trilhe na palavra do Senhor sem negociar. Amém, queridos? Como eu falei, nós vamos aqui trabalhar em cima dessa temática, reconstruindo com Deus. O pano de fundo aqui, esse livro de Neemias, a consequência desse livro, do que se vai fazer nesse livro, o que Neemias fez e Esdras, foi porque um dia a nação de Israel pecou contra Deus. E como ela pecou? Ela se rebelou contra Deus, numa motivação contrária ao que Deus tinha dado para que ela vivesse, fazesse. É o estilo de vida que Deus sempre trouxe para nós, irmãos. Lá no Éden, Deus já falou para o homem o que Ele queria que o homem fizesse. E é interessante que um dia um irmão compartilhou comigo essa semana, Deus não pediu o amor de Adão. Você lembra disso, irmão? Você está aí, né, varão? Deus, Ele não pediu amor. Deus pediu o quê? Obediência. Queridos, você que está casado, não negocia com a palavra de Deus, não. Eu tenho aqui grupos de casais nessa igreja, líderes que estão trabalhando com casais, e você que está casado, sentado aqui me ouvindo, não existe diploma para casamento. Casamento tem problema, porque são duas pessoas diferentes, pessoas que carregam herança familiar, gênero diferente, temperamento diferente, e é por isso que não pode faltar Jesus, não pode faltar o Espírito Santo, porque Ele vai trabalhar para que essas duas pessoas sejam transformadas à imagem de Cristo Jesus, para que possa haver menos conflito, menos problema, as coisas vão se resolvendo. Mas Jesus não pode faltar, obediência à palavra. Quando eu falo que Jesus não pode faltar, eu estou falando obediência à palavra dele também não pode faltar. Porque não adianta eu falar que eu tenho Jesus se eu não obedeço os seus mandamentos. Então, família tem sido bombardeada, tem sido atacada, porque o inimigo ele vai trabalhar contra a família. Ele tentou contra o primeiro casal e ele não parou de lá para cá. Ele luta contra a família. Eu, para preparar esse sermão, eu estava inclinado para falar de uma outra coisa, mas já tem no meu coração algo que Deus tem colocado. Volte a falar um pouco para as famílias, para os casais, para a criação de filhos. E eu me coloco no meio também, porque eu também tenho as minhas falhas. E Deus tem trabalhado muito comigo, tem falado muito comigo no seio familiar. Família é um presente de Deus, é um projeto maravilhoso de Deus, irmãos. E nós temos que cuidar da família. Tem gente difícil na família? Tem. E você vai ver nas famílias da Bíblia, você vai ver gente difíceis também. Mas Deus nunca falou que abandonaria a família, porque é projeto dele. E nós temos que zelar por isso. Aqui nós vamos ver Neemias trabalhando em prol do povo de Deus, onde era constituído por famílias. Eu não vou entrar aqui em alguns méritos, mas eu estou no pano de fundo aqui para que você possa entender. Tudo que está acontecendo aqui foi porque o povo de Deus se rebelou contra a sua palavra. E se rebelando contra a palavra de Deus, nós estamos nos rebelando contra o próprio Deus. E você vai ver esse fato registrado no livro de Jeremias.
E por causa disso, Deus dá uma palavra para Jeremias: esse povo vai ficar cativo, na Babilônia 70 anos. Uma geração. Um tempo onde todo aquele povo que estava fazendo parte daquela geração pudesse ser trabalhado para que a próxima geração viesse recuperada, restaurada. E a Bíblia diz que Deus ama o filho a quem Deus repreende ao filho a quem Ele ama. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos repreende porque Ele nos ama. E às vezes a gente fica pensando: puxa vida, pai, 70 anos ali na Babilônia, uma terra estranha, uma terra de paganismo, mas Deus é soberano e tudo que Ele faz é perfeito, irmãos. E me chama muita atenção porque, se você vai para o livro de Jeremias, Deus vai provar para Jeremias que esse povo era um povo difícil. E não adianta olhar só para aquele povo difícil, não, porque tem hora que nós somos difíceis também, não somos, irmãos? Tem hora que a gente olha para a gente e fala: meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou fazendo isso. Não é? Tem hora que a gente se pega fazendo algumas coisas, e a gente fala: eu já estou numa caminhada, já não devia estar fazendo isso mais, e a gente vai dar uma escorregada. Mas existe um Deus compassivo, misericordioso, que para Jeremias ele falou assim: esse povo é difícil, é um povo rebelde que vira as costas para mim, mas com amor eterno eu os amei, com a minha misericórdia eu os atraí para mim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos corrige, mas Ele também nos ama. Compassivo, misericordioso. E eles ficam 70 anos ali na Babilônia, mas agora vem um tempo de reconstrução, irmãos, de restauração. E essa manhã eu creio que Deus vai trabalhar em nós para restaurar muita coisa. Eu quero que você dê ouvido a essa palavra, porque Deus vai te levar a pensar em algumas áreas da sua vida, talvez que precisa ser restaurada, ser reconstruída. E reconstruir dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho, irmãos. Fui fazer uma reforma na minha casa e falei: meu Deus, nunca mais quero mexer com esse negócio. Dá trabalho reconstruir, mas é necessário. Porque se você não reconstruir, vai ficar aquele negócio lá destruído. E quando se fala desse livro de Neemias, que fala sobre reconstrução, como é que a nação iria ficar dentro de Jerusalém, com os muros de Jerusalém fendidos, com brecha para que entrassem inimigos, com as portas queimadas. Então Deus essa manhã está trazendo uma palavra para nós, que se é tempo de reconstruir, não negligenciamos esse tempo, precisamos reconstruir, porque não pode haver brechas para que o inimigo entre e venha fazer arruaça na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. Ou seja, ele veio de fato com a proposta de nos destruir. E Deus está nos chamando: amados, tem brecha, vamos reparar. Vamos reparar. Amém, queridos? E para reparar a brecha tem que sair da zona de conforto. Jesus já veio a essa terra e já ensinou para nós o que nós devemos fazer. Aqui essa manhã, casais que estão me ouvindo também, que precisam pensar no casamento como um lugar de bênção de Deus, mas que tem problema, que tem conflito. E o que deve imperar nisso aí é o quê? É a palavra de Deus. Nós, como foi falado pela manhã para o nosso irmão Nil, às vezes nós vamos nesse modismo, nessa motivação equivocada do coração, e a Bíblia deixa bem claro que o coração é enganoso, querido. Se nós não pararmos para fazer como o salmista orou dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Tem hora que nós temos que parar e ser sincero com nós mesmos, irmãos. Tem hora que nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente, porque nós estamos motivados pelo esse desejo de um coração enganoso. E a natureza pecaminosa está dentro de nós. E Neemias, ele vai ser um personagem que ensina muito para a gente. Aqui ele ensina muito. Tem uma passagem que você vai entender, depois leia o livro de Neemias, eu não vou trabalhar ele todo, nós não temos tempo, mas leia o livro de Neemias nessa ótica de reconstrução também. Você vai ver que Neemias teve adversário para poder impedi-lo a reconstruir os muros? Sim ou não? Teve. Não é verdade? Ele teve adversários internos e adversários externos. E é assim que funciona com a gente, quando a gente propõe a reconstruir, a fazer tudo de novo, a realmente julgar os entulhos fora da nossa vida, vai aparecer adversário para não deixar você cumprir essa obra. Está cheio de Sambalaques, está cheio de Tobias, está cheio de Gesem nesse mundo, irmãos. Tem gente perto da gente que, quando nós quisermos reconstruir, vai chegar para falar assim: quem é você?
Você não tem força para fazer isso. Jamais você vai conseguir, senhor. Seu casamento já está destruído. Você não é ninguém, o que você fez? Seu filho, não tem mais jeito para o seu filho, não. Aquilo ali está entregue. Pois eu quero te falar essa manhã, com Deus é possível reconstruir. Com Deus é possível. Ainda que veio Gesem, Zambalaque, veio Tobias, tentando desanimar Neemias, mas Neemias com uma mão na ferramenta e outra mão na espada, como aqueles que estavam com ele, falou, olha, eu não posso descer, porque eu estou executando uma boa obra. Uma boa obra. E eu quero te dizer nessa manhã, querido, faça o que você tiver que fazer, em prol da sua vida com Deus, em prol da sua família com Deus. Faça o que você tiver que fazer, esmurre a sua carne se for necessário, porque essa carne infelizmente é terrível. Se renda ao Senhor. Esse negócio de você às vezes dizer, eu não tenho condição de perdoar, isso aí não é coisa do Evangelho, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Ele nos perdoou, nós sendo pecadores, praticantes daquilo que desagradava a Ele, e Ele falou, eu vos amei, quando vocês ainda eram praticantes do pecado. Eu não esperei nada de vocês para os amar. E nós precisamos entender isso. Então Neemias, ele teve, sim, irmãos, profetas que profetizou usando o nome de Deus, estou falando do interno. E Neemias discerniu, falou, isso aí não é de Deus. Não é de Deus. Quem está te dando conselhos, olha quem vai te dar conselho, irmãos. Você faz aquilo que você é influenciado. Olha quem te influencia. Vá para o Salmo 1 e veja ali o que o Senhor te orienta a não assentar na roda dos escarnecedores, não ouvir conselho de ímpio. Quem está te aconselhando? Preste muita atenção nisso. Se não vem da parte de Deus um aconselhamento, fique atento, querido. Hoje você vai visitar um divã. O que é um divã? É um lugar onde a pessoa senta ali para um profissional da área ouvi-lo. Você tem que tomar muito cuidado. E não é só um profissional da área, não, porque tem profissionais e profissionais. Tem vizinhos que, se você não tomar cuidado, você vai cair no buraco. Tem pessoas da sua família que, se você não tomar cuidado, você vai cair no buraco. E para te deixar ainda mais esperto, cuidado com você mesmo, porque o maior inimigo está dentro de mim e de você. Não é Satanás, não. É o que está dentro de mim e de você, que é a nossa natureza pecaminosa. Tem hora que ela nos joga no buraco, sim ou não? Tem hora que nós damos vazão para ela, e ela se aflora, e ela vai fazer exatamente aquilo que Deus não quer que façamos. Então nós precisamos tomar cuidado. Existem inimigos externos. E quando eu falo isso, não é para você brigar com ninguém não, tá, queridos? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. É contra o inimigo, né? Não é porque alguém te deu um conselho errado e você depois vai tirar ela no sentido de não amá-la. Não é isso que o pastor está falando. Jamais estarei pregando aqui, trazendo um sermão de discórdia, de ódio, de forma nenhuma. Amém, queridos? Mas precisamos ficar atentos. Aqui Neemias, ele ficou atento em tudo que estava acontecendo, ele teve discernimento para ouvir a voz de Deus, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas ele falou, estou efetuando uma boa obra e não posso parar. Agora, no capítulo 4, no versículo de número 14. Essa palavra me chama muita atenção. Olha o que Neemias vai dizer. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejais pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Inspecionei, eu andei e fui ver, examinar a situação, e nós precisamos fazer isso, irmãos. Tem hora que é hora de parar tudo e dar uma examinada, ver como é que está o seu casamento, ver como é que estão os seus filhos, ver como é que está a sua família, ver aquelas pessoas que te circundam. É hora de inspecionar. Essa manhã Deus está nos chamando a fazer uma inspeção na nossa vida, e tudo que nos cercam, que às vezes a gente acha que está tudo bem nada, às vezes não está tudo bem não, irmãos. Sansão, um momento da sua vida, ele achou que estava tudo bem,
deitado no colo de Dalila. E quando os filisteus vieram, ele achou que está tudo bem. Ele estava contrariando a vontade de Deus. E ele vai falar assim: me levantarei mais uma vez e irei contra esses filisteus. A Bíblia diz o seguinte: e o Espírito Santo havia se retirado de Sansão. E vocês conhecem bem o desfecho da história. Então é tempo de inspecionar. Não empurra a sua vida com a barriga não, querido. Não vá de qualquer jeito não. Tem hora que Deus manda a gente parar. Até na Santa Ceia, não é a palavra de Deus falando para nós: examine o homem a si mesmo. Você vê que sempre Deus está nos chamando a nos examinar, para sabermos se aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus, porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus para a glória de Deus. E eu e você jamais vamos glorificar Deus fora da palavra. Não somos perfeitos, ainda vamos falhar, viu, queridos? Não quero aqui pregar um sermão falando que você nunca vai errar em nada. Nós ainda vamos falhar, mas o nosso foco tem que estar em Deus, em Jesus Cristo, e querendo agradá-lo todos os dias. E o dia que errar, escorregar, nós tomarmos posição diante disso aí. Amados, eu vou ler mais uma vez, eu quero que você guarde isso. E repita comigo: inspecionei. Põe a mão no teu coração e repita comigo: inspecionei. Dispus-me. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Quando ele fala não os temais, porque veio inimigos de fora, irmãos, tentar pará-los. Então ele vai falar não os temais. Mas por que ele vai falar não os temais? Ele não está puxando a responsabilidade para si. Mas olha o que ele vai dizer: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas. Não é as vossas mulheres, não, é a vossa mulher, tá? Está no singular. Está no singular. Viu? Aleluia! Cadê o glória a Deus? E glória a Deus mesmo, irmão. Eu não sei como é que uma pessoa pode pensar numa segunda mulher fora do casamento, se ele está custando dar conta da que ele tem. Que é uma bênção, por sinal. Aleluia! A Bíblia diz que quem achou uma esposa alcançou a bondade de Deus. Então nós temos que pensar: família é bênção de Deus, irmãos. Mas agora vamos continuar aqui repetindo. Vamos lá: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Vamos nos comprometer com essa expressão e vamos cair para dentro dessa empreitada com o Senhor. Amém, queridos? O Senhor espera isso de nós. E é por isso que eu quero aprender aqui com vocês, com a vida de Neemias. Nós vamos tirar aqui, através da sua oração, ações que nós precisamos ter para reconstruir com Deus. Nós não vamos convidar Deus e Ele não vai estar presente conosco, reconstruindo com a nossa vida de qualquer jeito. Nós temos que ter algumas atitudes, e Neemias vai nos ensinar isso, na sua oração. Eu quero que você me dê toda a atenção agora, pastor não vai delongar, fica tranquilo, mas é importante nós entrarmos nesse ponto aqui, ao qual Neemias, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Você vê que ele, quando estava reconstruindo, ele estava inspecionando, tomando cuidado, motivando pessoas. Vamos junto, não desanima não. E ó, maridão, levanta a sua cabeça. Você vai ver que você está desanimado, com muita luta, vendo os desafios, porque criar família não é fácil, criar filhos não é fácil, casamento, vida em família tem os seus desafios, mas nós temos que entender: se Ele projetou a família, se nós nos rendemos a Ele, a bênção estará conosco. Então nós, esposa também, isso não é uma palavra só para o homem da casa, mas para a esposa, seja uma motivadora do seu marido. Quando você vê ele abatido, seja uma mulher sábia que edifica a casa, dê palavra de encorajamento, dê palavra que ele vai realmente se levantar e vai para cima. Não use essa palavra de que muitas mulheres fazem, né? Como a mulher de Jó, e eu não quero aqui manchar a mulher de Jó, porque eu entendo a situação que ela estava passando no momento, mas eu não quero, né, que isso aconteça com nenhum dos casais aqui da igreja. Tem uma esposa que vai virar e falar: você vai continuar fiel a esse Deus, amaldiçoa ele e morra. E eu aqui não quero criticar a mulher de Jó, porque ela estava passando um momento difícil. E há limitações em nós, mas a gente olha para uns erros desses, para não repetirmos esse erro, tirarmos lição. A palavra que sai da nossa boca tem que ser palavra de vida, amados. O livro de Provérbios fala que há poder na nossa boca, na nossa língua, na nossa comunicação, tanto para matar
como para gerar vida, tanto como para destruir, como para edificar. Então, use a sua boca para dar uma palavra de motivação. Pais aqui, olha para mim os pais, motiva os seus filhos. Dê palavra de encorajamento para eles. Essa palavra maldita de virar para o filho e falar, você não vai dar em nada, você não presta, isso é uma palavra do inferno. Use as palavras de Deus, querido. Ainda que o seu filho esteja andando, ame seu filho, corrija ele, mas profetiza a palavra de vida na vida dele. Profetiza a palavra de vida no seu casamento. Não desista, amado. Amém? Seja um bom inspetor, uma pessoa que vai inspecionar com diligência, porque aqui esse homem ensina para nós isso. Olha, e o resultado, se você ler o livro de Neemias, ou se você já leu, você vai ver o que aconteceu no final. Você vai ver o que aconteceu no final. Tudo foi restaurado. Até a presença de Deus foi restituída. Vamos falar um pouquinho aqui dessa oração maravilhosa. Versos 5 e verso 7, onde ele começa a sua oração, depois que fala que ele lamentou, que ele recebeu a notícia que ele lamentou, que ele jejuou, mas ele orou perante o Deus dos céus, e ele disse, Senhor Deus, dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Versículo de número 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha para mim, queridos. Não haverá bênção sem obediência. Não haverá. Você quer reconstruir? Aprenda com Neemias. Precisamos ter na nossa mente, a obediência precede a bênção de Deus. Deus, Ele quer obediência e não sacrifício. Nós precisamos obedecer sem negociar. Você está inspecionando a sua vida agora com a ajuda do Espírito Santo. E essa palavra já está indo de encontro ao teu coração. Que áreas da sua vida que a palavra de Deus não tem encontrado descanso, repouso? Que área da minha vida e da sua vida que a palavra de Deus não tem liderado? Que área, irmãos? Se queremos inspecionar, temos que ser diligentes. E aqui, ele estava fazendo uma declaração sincera perante um Deus onisciente, perante um Deus que tudo sabe, um Deus que antes que uma palavra seja formada na nossa boca, Ele já conhece. Então não adianta mentir para Deus. E Ele está falando uma verdade: temos sido desobedientes diante do Senhor, não temos cumprido os seus mandamentos, como o Senhor assim ordenara a Moisés para que passasse para nós. E eu quero ler com vocês um texto, irmãos, porque a palavra toda ela está linkada, Novo e Velho Testamento, não tem como desmembrar, eles estão juntos. Os princípios que Deus deu para nós, não tem como a gente mexer neles, são irrevogáveis, como a imutabilidade de Deus. Vamos pensar aqui, projeta para mim, filhão, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, 23 e 24, Jesus ressaltando a importância dos mandamentos. Vamos lá? Eu quero que a igreja lê numa só voz, como aqueles que estão esperando a volta de Jesus. 1, 2, 3, podem ler. Versículo 23, pode ler, 1, 2, 3, podem ler. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morar. Para terminarmos o versículo 24, 1, 2, 3, podem ler. Deus não mudou. Uma coisa que Ele não vai negociar é a sua palavra. O Salmo 138, verso 2, eu gosto muito desse verso, porque o salmista vai dizer: Deus colocou o seu nome, a sua palavra,
acima dele. Então não podemos negociar. Quebra de princípio, irmãos, vai trazer para nós prejuízo. Quebramos princípio, nós vamos ter que ter tratamento. E o pior não é o tratamento, porque o tratamento vem de Deus. O problema são as consequências, que não tem muitas vezes como nós medi-las. Às vezes a gente acha que a gente pode medir, mas a gente não pode medir. Esse povo se rebelou. A rebelião deles custou 70 anos no cativeiro. Olhem para mim, queridos, eu vou falar com muito amor, com compaixão no meu coração que Deus tem derramado. Cuida do seu casamento. Cuida do seu casamento. Um divórcio só traz desgraça. E essa palavra desgraça é ausência de graça. Cuida do seu casamento, porque Deus odeia o divórcio. Então cuida. Você pode destruir a vida de uma posteridade sua pensando em divórcio. E talvez você esteja pensando e olhando para mim, falando assim, pastor, mas está acontecendo coisa, eu não tenho culpa. Vai pedir a Deus graça e vai fazer o seu papel, mas faça o seu papel. Eu sei que você não pode fazer do seu cônjuge, mas faça o seu. Vá para a palavra, inspecione, vê também na sua vida, porque muitas vezes nós achamos que o erro sempre é do outro, mas esquecemos de olhar para nós. Mas eu volto a dizer, querido, toma cuidado. O inimigo tem trabalhado para destruir casamentos, matrimônio. E nós temos que inspecionar o nosso casamento, porque depois que o leite entornou, fica difícil. E eu abro um parênteses aqui, você está passando luta no seu casamento, não espera o leite entornar não, pede ajuda pelo amor de Deus, tem gente ao seu lado que pode te orientar, não espera o trem ficar ruim, querido, não espera. E agora, uma coisa eu vou te falar, quem vai te honrar, e vai te honrar é o Senhor, se eu e você obedecer os seus mandamentos. Nós só podemos amar a Deus se nós amarmos os seus mandamentos, vocês leram aqui. A presença de Deus é atraída quando há obediência, porque o próprio Jesus falou, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, eu e o Pai viremos até Ele e faremos nele o nosso lar. Precisa haver obediência, queridos. Isso não sai de moda para o cristão e não tem data de validade. Amém, queridos? Eu sei que tem dia que a gente tem que lutar para obedecer. Tem dia que nem o pastor quer. Mas ele entende uma coisa: o melhor é fazer a vontade de Deus. Inspecione a sua casa. Inspecione a sua casa. Vê como está a situação da sua casa. Vê se tem brecha, legalidade, que o inimigo tem aproveitado para entrar. Sanbalaque, Tobias, Gesem estão por aí. E quem pode ser esses camaradas? Até uma televisão. É, pastor? É. Olha o que você está vendo na televisão, o que está entrando dentro da tua casa, que informação seus filhos estão recebendo através do computador, através da internet, através do celular. Olhe, há brechas, tem que fechar, querido. Você peça a Deus sabedoria para agir nessas situações. Faça como Neemias, ele foi orar ao Senhor, pedindo a Deus primeiro o quê? Perdão. E olha, nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos olhar para dentro de nós, dentro da nossa casa, e ver se tem brecha, e quebra de princípio tira de nós a segurança, e o inimigo ele vai entrar. Porque o que diz o apóstolo Pedro? O inimigo está ao seu derredor, bramindo como leão, procurando uma brecha para ele entrar, para que ele possa o quê? Tragar. Então a palavra nos ensina. Então é manhã de você rever, fazer inspeção. Olha para dentro da sua casa, olha como é que está o coração dos seus filhos. Olha como está o coração dos seus filhos, porque às vezes nós achamos que ser provedor é o suficiente. Não é, irmãos. Dá escola para os meninos, dá cama, dá teto, dá banho para eles. Isso não é o suficiente. É necessário, mas não é o suficiente. Pais precisam ser presentes, inspecionar o coração dos seus filhos, ver como é que eles estão. Tem vezes que passa semana, meses, onde os pais não param para ouvir os filhos. E eu me incluo no meio, tá? Não pensa nada que o pastor está falando para vocês que não foi tratado primeiro, não. Porque enquanto eu e você, pai, estiver vivos, nós somos pais. Temos responsabilidade de pais.
E precisamos ver como é que está a alma dos nossos filhos, inspecionar. Porque pode ser que numa conversa, seu filho pode abrir o coração e falar de um pecado que ele está cometendo, que ele está sendo talvez tentado a cometer, e você ser luz para ele, ser bênção para ele naquele momento. Inspecione os seus filhos, queridos. Criar dá trabalho, despende tempo, sacrifício, mas traz crescimento e saúde para a família, traz bênção de Deus. Talvez você possa estar pensando, pastor, eu vacilei nisso, eu errei nisso aqui, deixei ter quebra de princípios. Então você deve fazer isso aqui também, que Neemias ensina, versículo de número 6, olha o que Neemias vai me ensinar aqui. Na oração ele vai dizer: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha para mim. Não transfira a responsabilidade. Não assuma a síndrome de Adão, que na primeira instância que ele viu, quando ele acordou Eva, ele ficou maravilhado, mas depois que ele foi ser corrigido, por ter comido o fruto dado por ela, ele vai dizer o seguinte: a mulher que tu me destes, ela me fez pecar. Transferência de responsabilidade. Aqui Neemias está nos ensinando algumas coisas, uma delas é assumir a responsabilidade. Eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Nós temos que assumir a nossa culpa, irmãos. Precisa haver, nós assumirmos as nossas responsabilidades quando o erro aconteceu. Esse negócio na família, sempre a gente está acusando um ao outro, e nunca parar para falar assim, eu também tenho culpa no cartório. Nós precisamos entender isso. Pastor, mas pode ser que não tenha. Se não tiver, glória a Deus, aleluia. Mas são poucas as vezes, tá? Dificilmente na família um erra sozinho. Às vezes nós contribuímos até para o erro do outro. Sim ou não? Faz sentido isso para vocês? E nós precisamos ter essa sinceridade diante de Deus, porque Deus é onisciente. E entender que às vezes, como diz um pastor, ele falou algo que me deixou impactado. Às vezes o marido está orando, ou a esposa orando para Deus mudar o cônjuge, né? Passou é pecado nisso? Não. Não é não. Porque você já teve a consciência que quem muda é Deus. Você não tem poder para mudar ninguém, nem eu e nem você. Mas seria melhor se você orasse o seguinte: Senhor, me muda, para que eu seja um canal de bênção, para que ele seja mudado ou ela. Me muda. Mas essa oração vai ser feita, sabe quando? Quando nós estivermos diante de Deus, quebrantamento, humilhação e confessarmos os nossos pecados, irmãos. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Quando aconteceu o pecado, querido, não é você passar, jogar para frente, para debaixo do tapete, não faz isso não. Por que, pastor, que eu não posso fazer isso? Nós estamos aprendendo com Neemias, tem que ter confissão de pecado diante de Deus. Você quer ver o que a Bíblia fala sobre isso? Coloca para mim aí, filho, 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9. 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9. Olha o que o apóstolo vai nos ensinar. Vamos ler? 1, 2, 3, podem ler. Ele perdoa. Ele perdoa quando a confissão sincera. Eu errei contra ti, Senhor. Eu falhei contra o meu irmão. Me perdoa. Precisa haver confissão de pecado, igreja. Essa manhã é hora de inspecionar a sua vida, a nossa vida, para saber se há algo em nós que tem realmente entristecido o Espírito Santo. Nós não podemos caminhar numa vida com Deus sem o processo da santificação. Já estamos nele, uma vez que fomos salvos. E esse processo de santificação é onde Deus está trabalhando em nós, nos tornando a imagem de Jesus Cristo. Então Ele está tirando de nós aquilo que não o agrada. Então olha aqui, esse negócio de a gente maltratar alguém com palavras e achar que, esqueceu, está tudo certo, não. Se teve alguma atitude que a gente fez mal para alguém, a pessoa esqueceu, deixa para lá não, porque Deus não deixou. Não deixou. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar.
assumir a nossa responsabilidade. Esse negócio de pai achar que não tem que pedir perdão para filho, filho achar que não tem que pedir perdão para pai, nós não temos que pedir perdão para o outro. Se nós erramos, nós temos que pedir perdão, irmãos. Nós temos que confessar os nossos pecados. Amém, igreja? Amém? Guarde isso. Inspecione as áreas da sua vida. E se há algo que você tem que confessar. Pecado tem nome, viu, irmãos? Você quer ver uma coisa? Quando você vai pedir uma benção a Deus, você fala assim: Deus, me dá uma coisa. Me dá uma coisa, Deus. Hã, Jário? Seu filho chegar para você e falar assim: Jário, papai, me dá uma coisa. Você tem que dar nome para aquilo. E você dá. Nós somos peritos para colocar nome naquilo que nós queremos. Não é verdade? Com detalhes, não é? Pai, eu quero aquele varão de olho verde, cabelo louro, 1,80 m, cheiroso, de oração. Somos minuciosos. E tem que ser mesmo. Temos que desejar e orar a Deus, pedir o Senhor traga a bênção, né? Mas para a confissão de pecado, tem que ter detalhe. Eu sou um mentiroso, miserável mentiroso. Pai, menti para minha esposa. Menti para o meu esposo. Falei que era mentira. E a Bíblia está escrito que o pai da mentira é o diabo. Então eu pequei nessa mentira. E não vem com esse papo, não. Eu omiti, pastor, para evitar problema. Seja sincero. Fale a verdade. E eu estou citando um pecado da mentira. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que não tem pecado pequeno e nem pecado grande. A diferença de um pecado para o outro são as suas consequências. Então nós precisamos nos atentar. Precisa haver confissão de pecado, e pecado tem nome. Se errou, irmãos, vá consertar com Deus. Amém, queridos? Está entendendo até aqui, irmãos? Está claro até aqui? Neemias está nos ensinando. Chamou a responsabilidade para ele, dividiu com seus irmãos e confessou diante de Deus. Tem hora que eu e você, irmãos, temos que chegar com a nossa família perante Deus e falar: Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós estamos passando aqui uma semana vendo série, maratonando, e essa semana nós não lemos Bíblia. Nós pecamos contra o Senhor. E nós queremos ser abençoados. Nós queremos que a nossa casa tenha paz, tenha alegria, tenha a presença do Senhor, mas nós ficamos uma semana maratonando em série, e nossa mente está vazia. Nós tivemos tanto impacto, mas foi daquilo que nós vimos. Briga, discórdia, ficção. E não estou dizendo que ver série é pecado, irmãos, me entendam, por favor. É lógico que tem que saber selecionar. Mas tenha tempo com Deus. Porque quando nós desprezamos um tempo com Deus, nós estamos pecando também, porque nós estamos fazendo outras coisas, ser prioridade e falando para Deus: eu não preciso do pão vivo de filho que veio do céu hoje. Não preciso. Nós estamos chegando no final. Versículo 9, versículo 8, versículo 9 e versículo de número 10. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos. Deixa eu pegar no 8, perdão, tá? Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Essa manhã eu quero falar com você uma coisa. Neemias tinha convicção de que Deus é um Deus que restaura. Que restaura. Ele não foi diante de um Deus com medo, ele foi diante de um Deus com um coração sincero, mas com a convicção também, que quando há arrependimento, há confissão de pecado, Deus está pronto para restaurar. Está pronto para restaurar. Igreja, Deus essa manhã, Ele está nos chamando para inspecionar, porque Ele quer restaurar. Ele quer restaurar, e Ele tem poder para isso. Ele é um Deus que não precisa pedir licença para ninguém para restaurar. E não se sinta aí um desmerecido, um rejeitado, um abandonado por Deus, que você não é. Um alto preço foi pago por mim e por você. E o que Deus quer é nos aperfeiçoar na pessoa bendita de Cristo Jesus. Amém? Essa manhã é uma manhã que Deus quer restaurar áreas que estão, irmão, precisando nós inspecionarmos e chegar diante dEle. E Ele está pronto para restaurar.
Eu quero que você guarde essa palavra. Deus é um Deus que restaura. Ele falou e mostrou para Neemias isso. Neemias viu, irmãos, os muros serem restaurados. E ele vai deixar bem claro, não fomos nós, foi Deus. Deus é que nos deu graça, ele reconheceu. Neemias pôde contemplar Esdra, o escriba, de pé, abrindo a lei, e a Bíblia fala que as crianças, os adultos, todos ali ficaram de pé, uma boa parte do dia, ouvindo a lei do Senhor, ou seja, o culto a Deus sendo restaurado. E a Bíblia fala que ali teve choro de alegria, porque a lei foi ali declarada, porque Neemias tinha convicção, e Deus veio, irmãos, Deus restaura para que ele possa vir. Deus não quer altar todo quebrado, Deus quer altar restaurado, para que ele possa manifestar a sua glória, e nós precisamos entender isso. Para a gente terminar aqui, o versículo de número 11 diz o seguinte: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Eu termino aqui dizendo para os irmãos o seguinte: o temor do Senhor precede restauração em nossas vidas. Neemias termina a sua oração só clamando a Deus e falando para Deus, e levando diante de Deus que, de fato, quando tememos a Deus, Ele vem restaurar, Ele vem fazer aquilo que nós não podemos fazer. O livro de Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Precisamos temer a Deus, irmãos. Temor fala de respeito, reverência. Amém, queridos? Precisamos. Irmãos, para a gente não delongar mais, está claro até aqui? Está claro? Presta atenção. A Bíblia fala do louvor. Louvor é uma arma de guerra poderosa. Amém? Você coloca louvor na sua casa, irmãos, eu vou te falar com você, vem muita alegria, porque Deus fala: eu habito no meio do louvor do meu povo. Coloca louvor na sua casa que você vai ver como é que o negócio muda. É uma bênção. E principalmente quando esse louvor é para Deus. Louvor bíblico, palavra cantada. Nós precisamos entender isso. Eu quero te encorajar a colocar na sua casa louvor. Coloca louvor, irmãos. Seus filhos serão abençoados, a sua casa terá uma atmosfera de bênção. Coloca louvor na sua casa. Tem irmã que fala comigo assim: pastor, eu passo arrumando casa, eu não sei de onde vem força, mas eu ponho um louvor lá e vem do Senhor mesmo. Vem do Senhor. Para nós terminarmos, uma palavra que está registrada, eu quero que você vá comigo lá no capítulo 8. Capítulo 8 de Neemias, versículo de número 10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, essa palavra é para nós essa manhã, porque a alegria do Senhor é a nossa, presta atenção nisso, para nós terminarmos aqui. Se Jesus estiver presente, nós teremos força, irmãos, porque a alegria é uma pessoa, ela é Jesus. Se você ler lá João capítulo 15, você vai entender o que eu estou te falando, porque Ele mesmo vai declarar: em mim vocês terão alegria plena. E alegria não é ausência de problema, não é momentos que nós estamos conquistando tudo, não. Alegria é uma pessoa, alegria é Jesus. Então, quando a Bíblia está aqui, ó, esse versículo está apontando para Cristo, tá, irmãos? Toda a Bíblia aponta para Cristo. A alegria do Senhor. Quando Jesus foi batizado, qual voz que veio do céu? Eis o meu filho amado em quem eu tenho
prazer. Isso é o Pai falando. E aqui nós estamos vendo uma palavra apontando para o nosso Redentor. A alegria do Senhor, a alegria do Pai é o Filho. Ele é a nossa força. É nele que nós encontramos força para os embates da vida. Jesus não pode faltar na nossa casa não, tá, irmãos? Ele não pode faltar nas nossas vidas. E olha, você vai ouvir uma canção, e eu quero que você preste atenção. Pode deixar o vídeo, tá, querido? O vídeo também dá para passar o vídeo? Eu quero que você... Vai ser uma pregação ministrada para a gente terminar. Mas eu quero que você ouça essa canção, porque eu tenho parado um pouco para ser ministrado por canções. Canções bíblicas, onde Deus tem falado comigo. E essa canção fala muito desse momento, tá? Ouça essa menina e põe essa menina aí no seu playlist lá, no seu pendrive, porque essa menina é uma bênção, né, Jair? É uma bênção. Pode aumentar, filha. Acho que não vai dar para colocar o vídeo, mas ouça essa canção. Ouça, tá a letra, é importante. Ele pediu para esperar. Você tem crédito, né, irmãos? Vamos aplaudir o nosso mesário lá, que esse menino é uma bênção. Aleluia! Aleluia pela vida desse menino. Louvado seja Deus. Eles têm nos abençoado muito. Se não der para colocar o vídeo, não tem problema, tá, filhão? Eu quero mesmo que a igreja seja ministrada. A conclusão dessa mensagem é essa música maravilhosa, porque fala da nossa alegria. A nossa alegria é uma pessoa, ela é Jesus. Eu um dia vou aprender a mexer no computador assim, irmãos. Esses meninos é fera, viu? Aleluia. Filhão, pode soltar a música, não tem problema não. Eu queria que o pessoal pudesse ver, mas não tem problema. Pode soltar a música, porque o importante para mim é ouça, tá? Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na Feche os seus olhos e só ouça. quem vive por fé e pode sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei e já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Nós amamos Jesus, nós cremos nele. E apesar de não vê-lo, nós sabemos que Ele está aqui. Ele está em nós. Aleluia. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, quem vive por fé e pode sentir a alegria da
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, e eu sou. E eu sou Jesus, meu Senhor. Alegria da tua presença, alegria da salvação, alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei que já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim, está aqui, está em mim. Sim, Ele está aqui, Ele está em nós. E Sua presença é cheia de alegria. Como é feliz o povo que anda na luz da presença do Senhor. O apóstolo Pedro vai nos dizer: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Não é qualquer alegria. Não é uma alegria passageira. É a alegria que nós podemos sentir quando nós recebemos a salvação do Senhor. É a alegria que nós sentimos quando nós desfrutamos de comunhão com Ele, quando temos intimidade com Ele. É a alegria que flui dele, porque Ele é a nossa alegria. Oh, obrigada por isso, Pai. Isso não quer dizer que nós não teremos dias difíceis na nossa vida. O mesmo texto diz: nisso vocês se alegram, embora por um pouco de tempo seja necessário serem entristecidos por todo tipo de provação. E isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, honra e glória quando Jesus Cristo for revelado. As provas virão, mas a alegria está em nós. A nossa alegria não depende das circunstâncias, porque a nossa alegria não é simplesmente a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. Para nós, a alegria é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele está em nós, alegria. Alegria da tua presença, alegria da salvação, alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei que já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Repita comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, igreja? Amém.